Aí eu estou aqui para poder falar de um livro muito gostosinho que eu li, que eu fiquei assim durante o tempo todo que eu tava lendo, e que eu li em 3 dias porque eu tava apaixonada mesmo em uma ressaca literária e consegui terminar em 3 dias porque simplesmente é muito fofo o livro. E eu estou falando várias vezes li e eu ouvi. Foi no audiobook, então quem tiver a fim de criticar, já deixa aí nos comentários, queridos. Por favor, comenta mesmo, porque aí vai ter mais engajamento. Então, antes de começar o vídeo, se você está vindo pela primeira vez aqui no canal, vendo uma resenha de livros de Carolina, olá, eu sou Carolina. Eu falo de livros, filmes e séries aqui no meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu acabei de ler, que eu tô completamente apaixonada. Eu dei 4 estrelas, porque ele realmente não é nada fora do normal. Mas pra eu ficar apaixonada não precisa ser nada fora do normal. Eu amo romances bestas e eu amo drama familiar. E, obviamente, esse é um livro sobre tudo isso. Bem, eu estou falando sobre Eu Nem Te Conto, de Emily Henry, que esse ano eu descobri através desse querido livro que tá aqui, Lugar Feliz, que talvez ela seja uma das minhas autoras favoritas. Ela consegue fazer drama familiar como muitas pessoas não conseguem, porque ela meio que mexe um pouco com comédia romântica. Então você fica chorando, você fica triste, você fica feliz, você fica pensando nos seus traumas, você fica pensando na sua família, na sua mãe, na sua irmã, e ao mesmo tempo você tá se acabando de rir com sarcasmo e com todas as cenas engraçadinhas e os personagens super esquisitinhos e as cenas hot que ela sempre coloca. Nem te conto, basicamente conta a história de uma querida. Qual é o nome dela? Uma querida, a Daphne, que ela tá passando por um momento muito difícil. O que aconteceu? O noivo dela, que eles passaram tipo uma década juntos, ele largou ela no dia da despedida de solteiro dele. Ele volta pra casa e fala, eu vou embora com minha melhor amiga. What? Ela tá passando por um momento difícil, onde ela foi largada pelo noivo, porque o noivo era apaixonado pela melhor amiga dele, tipo, da faculdade, do colégio. E aí ela acaba indo morar com o Silas, que é o ex-namorado da melhor amiga do noivo dela. São os dois que foram chutados morando juntos, porque ela não é daquela cidade. Ela se mudou para aquela cidade por conta do noivo dela. E aí ela não tinha para onde ir, ela acabou indo morar com esse ex-namorado da melhor amiga do noivo dela, que na verdade agora é a namorada dele. Enfim, é um rolo, e é legal porque o nome do livro é Nem Te Conto. Eu falei Eu Não Te Conto algumas vezes, né? Mas é Nem Te Conto. É bem uma fofoca que ia fazer amigas ficarem horas e horas falando mal do homem e bebendo um vinho. Ia ser um dia magnífico. Como toda boa fofoca começa, nem te conto. Então, realmente, eu amei esse título, achei o máximo. Mas o que eu mais gostei nesse livro foram todas as relações dos personagens com as famílias deles e com as amizades que a gente tem ali. Então, a Daphne, ela é uma menina que ela vive para agradar, por conta também dos traumas dela, que a gente tem trauma aqui com o pai dela, que meio que não aparecia nunca para as coisas, foi um pai ausente e ela ficava querendo muito a presença dele, então ela fazia tudo para agradar ele. Quando ele aparecia, era tipo o melhor dia do mundo e depois ele sumia. E aí ela tinha que lidar com isso. E ela tem uma mãe que meio que criou ela como uma mãe solteira, que é uma mãe simplesmente fenomenal, maravilhosa, que tá começando a viver a vida dela agora, basicamente, depois que a filha não tá mais por perto pra ela cuidar, ter que ser responsável pela filha dela. A gente vê um tanto bem bom sobre a relação da Daphne com os pais dela, que mostra muito, fala muito de traumas, e eu achei magnífico. Eu não tenho nenhum desses traumas. Minha mãe realmente é uma mãe magnífica, maravilhosa, que ainda quer cuidar de mim, me botar no colo. Então, na verdade, eu lembrei muito de minha mãe com a mãe da Daphne, mas meu pai é maravilhoso, super presente, por mais que ele tenha sido um pai que trabalhava muito, sempre estava presente dentro de casa. Ele chegava tarde porque ele trabalhava muito, mas finais de semana ele sempre estava com a gente, e a gente sempre fazia viagens, e meu pai foi fenomenal, então não consigo comparar muito com ela sobre isso tudo, mas de qualquer forma, qualquer drama familiar pega muito, porque eu sou muito apaixonada por minha família, então me dá vontade de chorar com qualquer coisinha assim. I think they're great. E também tem drama familiar do Silas, né? Porque esse querido também tem uma família. Os pais dele não eram muito legais. A mãe era meio tóxica, fazia meio mal pra eles, porque ele tem uma irmã e fala da irmã também. Enfim, eu não quero dar nenhum spoiler, mas o livro é muito legal porque traz esses traumas familiares, traz personagens muito, muito engraçados, traz sempre aqueles pensamentos de jovens adultos, de
plenos 30 e poucos anos, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Achei que eu ia estar em um lugar e eu não estou, que desespero, acho que eu estou atrasado. E como tudo é muito uma bola de problemas que a gente cria na nossa cabeça, que tudo pode ser resolvido com uma boa comunicação, e a gente tem aqui um casal super gostosinho de ler, porque eles têm uma boa comunicação. Inclusive eu acho que esse é um dos motivos que aquela série Ninguém Quer, Nobody Wants This, tá fazendo muito sucesso, porque tem um casal que se comunica, simples assim. A gente consegue em um episódio, tem um problema, eles se comunicam em um episódio ou no máximo no outro, entendeu? Eu gosto desse tipo de coisas, acho legal, pessoas conseguem se comunicar. Esse pode ser o grande problema de uma trama, não precisa ser nenhum grande plot. A coisa mais real são pessoas que não sabem se comunicar, principalmente se a gente está falando do mundo hétero. Muito difícil gostar de homem, gente, muito difícil. O homem não sabe se comunicar. E eu não vou falar mal de homem, porque a gente criou uma sociedade que fez os homens não saberem se comunicar. Por mais que a sociedade machista seja muito boa para eles, para algumas coisas, para outras, eles não foram ensinados a simplesmente sentirem as emoções e falarem sobre. It's not true. Mas enfim, eu ouvi esse audiobook enquanto eu tava na academia durante 3 dias, e quando eu voltei pra casa também, enquanto eu tava trabalhando, eu tava ouvindo um pouquinho, tava ouvindo quando eu tava tomando banho, tava ouvindo em qualquer canto, porque realmente eu amei. Achei a história muito fluida, muito engraçada, e traz um pouco de uma coisa que eu consigo me relacionar muito bem, que é a falta da autoestima da Daphne. É uma coisa que eu consigo entender, porque eu sou muito chata, achando que eu não sou capaz de algumas coisas, e a pobre da Daphne, por conta dos traumas dela, ela tem uma autoestima lá no chão. Bichinha, gostaria de abraçar. Mas eu acho que você deveria ler. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, por favor, fala aqui nos comentários o que é que você achou, e qual o próximo livro da Emily Henry eu deveria ler. Em Lugar Feliz eu vi algumas pessoas falando mal de algumas coisas por conta do final. Eu adorei o final de Lugar Feliz, mas eu gostei dos 2 livros e eu gostaria de ler outro dela. Eu tenho aqui Leitura de Verão, que eu ainda não li. Será que esse é um bom livro para eu ler depois? Eu quero esses com dramas familiares. São todos assim, da Emily Henry? Eu espero que sim. Mas eu queria terminar esse livro só com uma rápida discussão de realmente vocês acham que ler livros é muito diferente de ouvir livros? Quando você está ouvindo, quer dizer que você não leu o livro, você ouviu o livro. A gente tem que deixar muito claro e usar esse termo, ouvir livros e não ler livros. Eu falo muito isso porque um dos motivos que eu tenho alguns seguidores hoje no Instagram é por conta de 2 vídeos que eu fiz que bombaram bastante, que um é falando sobre o Kindle e outro é falando sobre audiobooks. E um monte de gente veio em cima falar que ler livro por audiobook não é ler livro. Leitura não pode ser feita a partir do seu ouvido. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que livros são simplesmente objeto, né? É papel que está passando uma história. Você pode passar essa história ouvindo também, na minha cabeça. É tudo contar a história. Eu sei que várias pessoas têm problemas de concentração, e aí pode ser um pouco diferente. Realmente, você está dizendo que você lê um livro, mas na verdade você ouviu e você nem prestou atenção direito. Primeiro, sobre isso tudo, teve aquela época lá que teve todo aquele bafafá, porque a menina do BookTok falou que ela fazia leitura dinâmica. Gente, cada um faz a leitura que quer. Deixa as pessoas fazerem a leitura que eles querem. Eu acho que o bafafá dela é um pouquinho mais assim pra cima, porque ela é uma influenciadora muito grande, e você influenciar crianças ou seu público, que pode ter crianças que o dela, no caso, tem menor de idade, a fazerem esse tipo de leitura, pode ser um pouco problemático, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda vive em um Brasil que muita gente não lê. Qualquer tipo de leitura hoje em dia, você influenciar qualquer tipo de leitura, eu acho que já é bastante. Eu acho que o audiobook é um formato muito bom pra quem não tem ainda essa cultura de leitura, porque você pode ouvir o livro enquanto você ainda tá fazendo outra coisa, tipo, ou enquanto você tá tomando banho, como eu ouço na academia, lavando os pratos. Então, eu acho que é um pouco de problematizar demais as coisas. Mas enfim, é isso. Vou acabar o vídeo até porque meu namorado chegou. Se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, coisa lá o sininho pra quando tiver vídeo novo vocês poderem serem notificados. E é isso. Até o próximo vídeo.